Renda fixa ou renda variável? O que vale mais a pena em 2025? Se você está perdido entre segurança e oportunidade, esse vídeo vai te ajudar a escolher o caminho, com segurança, clareza e sem achismos. Bem-vindo ao canal Riqueza com Método. Aqui você aprende a investir com clareza, segurança e estratégia para conquistar a riqueza de forma consistente e sustentável. Para começar esse vídeo, primeiro vamos entender o que é renda fixa e o que é renda variável. A renda fixa é praticamente previsibilidade. Você sabe o quanto vai receber ou tem uma referência muito clara sobre o retorno. Aqui entram investimentos como Tesouro Direto, LCIs, LCAs, CDBs, são ativos mais estáveis que normalmente oferecem mais segurança e menos surpresa. E a renda variável, ela remete mais à volatilidade. O rendimento muda o tempo inteiro. Você pode ganhar muito e você pode perder muito no curto prazo. Aqui nos referimos a ações, fundos multimercados ou outros ativos que oscilam muito de acordo com a economia, as empresas e o mercado. A renda fixa é estabilidade e a renda variável é oportunidade. E cada uma tem o seu lugar certo dentro de uma carteira de investimentos inteligente. E para te ajudar a tomar a decisão entre renda fixa e renda variável, eu vou te contar a história da Fernanda. Fernanda tem 33 anos e ela sempre foi muito cuidadosa com o seu dinheiro e investiu tudo na poupança, porque achava que era seguro. O problema é que, ao longo do tempo, ela começou a perceber que a poupança não estava rendendo praticamente nada e ela tinha um medo enorme da renda variável. Ela achava que precisava entender muito de mercado, ser muito rica ou ser uma especialista no assunto. E por conta disso, ela ficou travada por muito tempo, somente na poupança e com medo de errar. Mas, um dia, Fernanda entendeu que a escolha certa não depende de renda fixa ou renda variável. Ela entendeu que o segredo era aprender sobre o seu perfil de investimento e começar a investir com método, clareza e sem medo. E talvez você esteja no mesmo ponto que a Fernanda, com medo, travado, sem saber como dar o próximo passo. E o que eu vou te mostrar hoje pode te dar a clareza que te faltava. E para ter mais clareza na hora de escolher entre renda fixa e renda variável, vamos falar sobre o que realmente importa. O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é entender sobre o seu perfil de investidor. Os perfis de investidor se separam em 3 grupos, sendo o primeiro o conservador, que é aquele que prioriza segurança, previsibilidade e estabilidade. Ele busca investimentos com risco mínimo e rentabilidade mais estável. Temos também o moderado, que ele busca equilíbrio entre risco e retorno, combinando renda fixa e renda variável, aceitando alguma oscilação em troca de um rendimento maior. E nós temos também o arrojado. Ele prioriza retorno mais alto, investe majoritariamente em renda variável e busca sempre otimizar a relação risco e retorno, sem esquecer da estratégia. Saber o seu perfil é o primeiro filtro. O que pode ser seguro para um, pode ser arriscado para o outro. O segundo ponto essencial é entender os seus prazos e os seus objetivos. Os objetivos podem ser de curto prazo, como fazer uma viagem, montar uma reserva de emergência, comprar um carro, com um prazo normalmente de 1 e no máximo 2 anos. Podem ser também de médio prazo, como fazer uma viagem mais robusta, comprar um imóvel, com um objetivo de 2 a 5 anos. Ou de longo prazo, podendo ser a aposentadoria, a faculdade de um filho, a abertura de uma empresa, sempre com um prazo maior que 5 anos. Ter objetivos claros vai te ajudar a escolher o investimento certo e evitar futuros deslizes de disciplina no meio do caminho. E o terceiro ponto é olhar para o cenário econômico atual. Isso pode te ajudar a evitar investir no ativo errado. Ele é um termômetro fundamental. Entender se estamos em um ciclo de alta, ciclo de baixa ou estável pode te ajudar a escolher o investimento certo. Hoje, os juros estão em patamares elevados e isso torna a renda fixa uma das melhores oportunidades para quem busca um rendimento seguro e acima da inflação. Saber se a inflação está dentro ou fora da meta também é essencial. No momento de gravação desse vídeo, a inflação está pressionada acima da meta, mesmo com os juros altos, o que aponta para um cenário de estagflação, que é inflação alta e crescimento econômico baixo. As oportunidades podem surgir tanto para renda fixa quanto para renda variável, mas somente para quem está atento aos ciclos econômicos. Investir com consciência não é tudo ou nada, é entender onde você está, o que você quer e o cenário econômico atual. Agora que você entendeu sobre o seu perfil, os seus objetivos e o cenário econômico, vamos falar sobre quando a renda fixa é a melhor escolha. A renda fixa é boa quando você está montando sua reserva de emergência. Ela é essencial aqui. Ela oferece liquidez diária, baixo risco
risco e proteção imediata contra imprevistos. A reserva precisa estar disponível para você a qualquer momento. Mas atenção, é fundamental analisar cada investimento para garantir que ele tenha todos esses requisitos, como liquidez, segurança e estabilidade. Ela é ideal quando seus objetivos são de curto prazo. Se você pretende utilizar o seu dinheiro em até um ano, a renda fixa é a escolha mais segura. Investir em renda variável para objetivos de curto prazo é como correr uma maratona em um campo minado. Pode dar muito errado. Quando você prioriza segurança com liquidez, investimentos como Tesouro Selic e CDBs com liquidez imediata são ótimos, porque permitem acesso rápido ao dinheiro e com rendimento estável. E quando os juros estão altos, como agora em 2025, com taxas de juros elevadas, a renda fixa oferece ótimos retornos, praticamente com risco nulo. Hoje é possível encontrar CDBs, LCIs e títulos do Tesouro pagando taxas muito atrativas, muitas vezes acima da inflação e com excelente segurança. Em um cenário de juros altos como o atual, a renda fixa continua sendo uma ótima oportunidade para quem quer estabilidade, segurança e bons retornos tudo ao mesmo tempo. A renda fixa não é só para conservador, ela é a base para uma carteira bem estruturada. Agora que você entendeu quando que a renda fixa faz sentido, vamos falar um pouquinho sobre quando a renda variável faz sentido. O primeiro ponto é quando seus objetivos são de longo prazo. A renda variável é indicada para metas com um horizonte acima de 5 anos. Isso porque os ativos de renda variável oscilam muito no curto prazo, mas tendem a oferecer retornos superiores no longo prazo. Aqui entram objetivos como aposentadoria e liberdade financeira. Também é bom quando você tem uma reserva de emergência formada. Antes de entrar em renda variável, é essencial que você tenha sua reserva bem estruturada na renda fixa. A reserva como seu escudo. Sem ela, qualquer queda da bolsa pode te obrigar a resgatar no pior momento. Faz sentido também quando você aceita as oscilações do curto prazo. A renda variável não é para quem precisa do dinheiro logo. Ela exige paciência e maturidade para entender que as quedas fazem parte do caminho. Investir em ações, fundos imobiliários ou ETFs é para quem tem perfil e sabe esperar e aproveitar o tempo a seu favor. E quando você busca crescimento real acima da inflação. Se o seu objetivo é multiplicar o patrimônio com mais velocidade e conquistar retornos maiores do que a renda fixa oferece, a renda variável é o caminho, desde que com estratégia e diversificação. A renda variável é para quem entende que os frutos demoram, mas podem ser muito maiores. Mas atenção, a renda variável é repleta de oscilações no curto prazo. Jamais entre em renda variável se você não conhece o seu perfil e se não está preparado para as oscilações. Investir sem método pode te custar muito caro. Agora que você entendeu um pouquinho sobre quando a renda fixa e quando a renda variável fazem sentido, eu preciso te alertar para um erro comum que os investidores cometem, que é achar que é tudo ou nada. Acreditar que você precisa escolher somente um lado. Muita gente acha que tem que investir tudo em renda fixa ou tudo em renda variável. E isso não é verdade, o segredo está justamente no equilíbrio e na diversificação, desde que seja de acordo com o seu perfil. E também entrar com dinheiro em renda variável de uma só vez. E esse é um erro muito comum. Algumas pessoas colocam tudo em ações ou fundos imobiliários e esquecem que o mercado oscila. Sem reserva e sem estratégia, a chance de perder dinheiro ou desistir no primeiro tombo é grande. E também ignorar o próprio perfil ou seguir influencers. Muita gente entra em renda variável porque escutou dizer que agora é a hora, ou porque viu o vídeo de alguém ganhando dinheiro muito rápido. Só que você precisa respeitar o seu perfil, o seu prazo e os seus objetivos, e buscar atalhos e cair em promessas de lucro fácil. Quando alguém promete lucro fácil, pode ter certeza que o risco é muito maior do que parece. Não existe fórmula mágica, existe método, paciência e estratégia. O segredo não é escolher entre um ou outro, é combinar os dois com equilíbrio, método e consciência, assim como a Fernanda fez. Agora que você sabe que o caminho certo nem sempre é escolher só um lado, a pergunta que fica é: mas Caio, como eu combino renda variável e renda fixa de forma inteligente? Presta atenção. Primeiro de tudo, comece sempre pela reserva de emergência. Antes de qualquer coisa, garanta que você tem um valor investido para cobrir 6 a 12 meses do seu custo de vida. E esse valor precisa estar 100% em renda fixa e com liquidez imediata. A reserva é seu airbag financeiro e sem ela você pode se machucar no seu primeiro imprevisto. Em segundo lugar, invista o que é de curto prazo na renda fixa. Se o seu objetivo é para daqui a 1 ou 2 anos, priorize segurança e liquidez. Não é o momento de buscar grandes retornos, é o momento de proteger o seu capital. Em terceiro, invista o que é de longo prazo em renda variável. Os aportes que você pode deixar por pelo menos 5 anos devem ir para a renda variável. Aqui você pode explorar ações, fundos multimercados, ETFs, todos com visão de longo prazo. Lembrando que somente se você tiver perfil para isso. E diversifique bem dentro de cada categoria. Na renda fixa, combine Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs. Você também pode optar por fundos de investimento em renda fixa, que possuem toda essa diversificação em um lugar só. E na renda variável, diversifique entre setores,
fundos multimercados, ETFs, ações internacionais e busque ativos que não caminhem sempre juntos para aumentar a diversificação da sua carteira. Investir é como montar um time, você precisa da defesa e do ataque, e combinando os dois você pode maximizar os seus retornos. E se você ficou até aqui, você já entendeu que o segredo não está em renda fixa ou renda variável. O segredo está em combinar os dois, com método, equilíbrio e estratégia. Um dos maiores erros é achar que o investimento é perfeito. O que existe é uma carteira inteligente, ajustada ao seu perfil e aos seus objetivos. Curta esse vídeo e compartilha com quem ainda está travado sem saber para onde ir e se inscreve aqui no canal Riqueza com Método. Toda semana conteúdo novo para te ajudar a investir com segurança, clareza e consciência. Vem comigo!